A história da humanidade é marcada por inúmeras figuras que deixaram um legado duradouro. Entre elas, uma se destaca de forma singular, não por reinos conquistados ou impérios erguidos, mas por uma mensagem de amor, sacrifício e esperança que ecoa através dos milênios. Hoje vamos explorar a vida e a jornada extraordinária de Jesus Cristo, uma narrativa que moldou civilizações e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A jornada começa em uma pequena cidade da Galileia, Nazaré, onde um anjo apareceu a uma jovem chamada Maria, anunciando que ela daria à luz ao Filho de Deus. Devido a um censo romano, Maria e seu noivo, José, viajaram para Belém. Foi lá, em um humilde estábulo, que Jesus nasceu, um evento simples, que mudaria o curso da história. Pouco depois, alertados em sonhos sobre o perigo representado pelo rei Herodes, a família fugiu para o Egito. Somente após a morte do rei, eles retornaram, estabelecendo-se em Nazaré, onde Jesus cresceu em sabedoria e graça. Ao atingir a idade adulta, o ministério público de Jesus teve início de forma marcante. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, um momento em que os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Logo após, Jesus foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias e resistiu às tentações. De volta à Galiléia, ele começou a reunir seus seguidores, chamando pescadores e pessoas comuns para se tornarem seus 12 discípulos. Foi o começo de um período de milagres extraordinários, como transformar água em vinho e curar os enfermos, e de ensinamentos profundos. Seus sermões, especialmente o Sermão da Montanha, apresentaram um novo caminho de vida baseado na humildade, misericórdia e amor ao próximo. Conforme sua mensagem se espalhava, a oposição das autoridades religiosas crescia, culminando nos eventos de sua última semana em Jerusalém. Na noite anterior à sua morte, Jesus compartilhou uma última refeição com seus discípulos, a última ceia, instituindo um novo pacto, através do pão e do vinho. Logo depois, ele foi traído por um de seus próprios seguidores, Judas Iscariotes, e preso no jardim do Getsêmani. Submetido a um julgamento apressado e injusto perante as autoridades judaicas e romanas, ele foi condenado. Jesus foi então flagelado, humilhado e forçado a carregar sua cruz até o Calvário, onde foi crucificado entre dois criminosos, um ato de sacrifício supremo. A morte, no entanto, não seria o fim da história. 3 dias depois da crucificação, um grupo de mulheres, incluindo Maria Madalena, foi ao seu túmulo e o encontrou vazio. Anjos anunciaram a notícia que mudaria tudo. Ele havia ressuscitado. Na semana seguinte, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos, dissipando suas dúvidas e fortalecendo sua fé com provas de sua ressurreição. Ele os instruiu a levar sua mensagem a todas as ações. 40 dias após sua ressurreição, Jesus reuniu seus seguidores pela última vez, prometendo o envio do Espírito Santo para guiá-los, então ascendeu aos céus. Desde um nascimento humilde até uma ascensão gloriosa, a vida de Jesus Cristo é uma narrativa de profundo impacto espiritual e histórico. Seus ensinamentos sobre perdão, amor incondicional e redenção não apenas fundaram uma das maiores religiões do mundo, mas também ofereceram um modelo de vida que continua a desafiar e a transformar corações. A história de Jesus permanece como um farol de esperança, um convite à reflexão sobre o poder do sacrifício e a promessa de uma nova vida. Após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos retornaram a Jerusalém, reunindo-se em oração, cheios de expectativa. A promessa de Cristo de que não os deixaria órfãos estava prestes a se cumprir de uma forma extraordinária. No dia de Pentecostes, um som como o de um vento impetuoso encheu a casa onde estavam e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Uma multidão de judeus de todas as nações que estava em Jerusalém para a
festa, ficou perplexa ao ouvir os apóstolos proclamarem as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Pedro, então, ergueu-se e pregou com ousadia sobre Jesus, o Messias crucificado e ressuscitado. Suas palavras tocaram o coração de muitos e cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas e se juntaram aos discípulos naquele dia, marcando o nascimento da igreja. As primeiras comunidades cristãs viviam em unidade, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O espírito de generosidade prevalecia e eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o valor entre todos, conforme a necessidade de cada um. O poder do Espírito Santo não se manifestava apenas na pregação, mas também em sinais e prodígios. Pedro e João, a caminho do templo, curaram um homem coxo de nascença, que passou a andar e a louvar a Deus para espanto de todos. Esses milagres confirmavam a mensagem do Evangelho, mas também atraíam a oposição das autoridades religiosas. Os apóstolos foram presos, açoitados e proibidos de falar no nome de Jesus. Mas eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrer pelo Mestre. A perseguição se intensificou, culminando no martírio de Estevão, um dos primeiros diáconos, que foi apedrejado por sua fé inabalável. Um dos principais perseguidores era um jovem fariseu, chamado Saulo. Determinado a erradicar o cristianismo, ele partiu para Damasco com autorização para prender os seguidores de Jesus. No entanto, no caminho, uma luz vinda do céu o envolveu, e ele ouviu a voz de Cristo. Esse encontro transformador o deixou cego e o levou a uma conversão radical. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo escolhido para levar o evangelho aos gentios. A expansão do evangelho para além das fronteiras judaicas foi um passo decisivo. O apóstolo Pedro teve uma visão na qual Deus lhe mostrou que não deveria considerar impuro nenhum homem. Logo depois, ele foi chamado à casa de Cornélio, um centurião romano, e testemunhou o Espírito Santo ser derramado sobre os gentios que ali estavam, batizando-os em nome de Jesus. Este evento abriu as portas da igreja para todas as nações. Paulo, por sua vez, embarcou em extensas viagens missionárias, atravessando o Império Romano, da Ásia Menor, a Grécia e até Roma. Ele fundou igrejas em cidades importantes como Éfeso, Corinto e Filipos, ensinando, encorajando e enfrentando inúmeros desafios. Os apóstolos enfrentaram naufrágios, prisões, açoites e a oposição constante de judeus e pagãos. Mas sua determinação em propagar a fé em Cristo permaneceu inabalável, impulsionada pelo poder do Espírito. O legado deixado por essa geração apostólica é imenso e continua a ecoar através dos séculos. Para instruir e fortalecer as novas comunidades, foram escritos os evangelhos, que narram a vida e os ensinamentos de Jesus, e as epístolas, cartas escritas pelos apóstolos, como Paulo, Pedro e João, que abordam questões de doutrina, ética e vida cristã. Apesar das perseguições ferozes e das dificuldades internas, a fé cristã não apenas sobreviveu, mas floresceu, espalhando-se por todo o mundo conhecido. A perseverança desses primeiros cristãos, sua coragem diante da morte e seu amor uns pelos outros, tornaram-se um testemunho poderoso. Eles viviam com os olhos fixos na esperança futura, a promessa do retorno glorioso de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos e consumar o reino de Deus. Um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará para sempre.